Fala Dev! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como que a gente pode trabalhar com o Flutter dentro do Visual Studio Code. Meu nome é Rodrigo Raman e não sai daí! Show de bola, então vamos lá. Eu estava olhando na comunidade e a comunidade de Flutter ela é bem grande, né? É bem interessante. Eu estava vendo muita gente, muitos desenvolvedores reclamarem do Android Studio, porque ele é muito pesado. E realmente, ele é uma IDE muito pesada mesmo. Ela é baseada dentro do IntelliJ, mas o próprio IntelliJ, se você tiver a licença e instalar os plugins do Android Studio, ele fica mais rápido do que o Android Studio. Instala os plugins do Android, né? Ele fica mais rápido do que trabalhar com o Android Studio. E eu percebi que o pessoal tem uma dificuldade de trabalhar com Visual Studio Code, porque ele realmente é muito diferente, né? A Google tem o plugin do Dart e do Flutter dentro do Visual Studio Code, porém tem algumas particularidades para trabalhar com ele, que o Android Studio, algumas facilidades, algumas coisas que dificultam o pessoal que não conhece muito para trabalhar com Visual Studio Code. Então a minha ideia trazer hoje para vocês é justamente isso, como que a gente trabalha com o Flutter dentro do Visual Studio Code. Então, bora lá? Vamos para o código. Então vou abrir aqui o Visual Studio Code. Está aqui aberto, bonitinho. Não tem nada dentro dele. Vou dar um overviewzinho rápido do Visual Studio Code para você poder se acostumar um pouquinho com ele. Então o Visual Studio Code ele tem aqui, primeira abinha aqui do lado esquerdo, fica onde ficam as abas principais, vamos dizer assim, é o que você vai utilizar 98% das vezes, é difícil você ter que utilizar outras coisas. Então o primeiro item aqui é o Explorer, onde vão ficar os arquivos. O segundo é um Search, uma busca, que é a mesma coisa se eu fizer um Ctrl+Shift+F, no meu caso aqui, né, do que eu estou no Mac. Aqui a parte de Source Control, né, de controle de versão, como o Git, por exemplo. Aqui a parte de debug. E a parte principal aqui, que é o que é mais interessante do Visual Studio Code, são os plugins. Porque qual é a ideia do Visual Studio Code? A ideia da Microsoft com o Visual Studio Code, ele é uma IDE universal. Isso é uma IDE como se fosse um editor de texto, ele não é bem uma IDE, ele é um editor de texto, tá? E você pode turbinar ele, vamos dizer assim, te instalando alguns plugins. Tá? Para trabalhar com Flutter, a primeira coisa que os primeiros dois plugins que você precisa instalar é o Flutter, que está aqui, e o Dart. São os dois plugins básicos que você precisa instalar. Como que você instala plugin? Basta você vir aqui, vai ter uma opçãozinha aqui, Install, em vez de Uninstall, porque eu já instalei aqui na minha máquina, então vai ter a opção aqui, Install. Clicou nela, não precisa fazer mais nada. Exatamente isso, simples e fácil. Um outro plugin que eu acho interessante você instalar, para quem já está acostumado a trabalhar com o Android Studio, a primeira dificuldade que eu tive, eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu também trabalho muito com Java, então eu trabalho com IntelliJ, e para mim o Android Studio sempre foi muito simples, porque ele tem a mesma base de projeto. Porém, eu também achava ele muito pesado, eu não queria estar trabalhando com ele. Aí eu vim trabalhar com o Visual Studio Code. E a minha primeira dificuldade que eu tive aqui foi a questão dos atalhos. Se você for ver no Android Studio, ele tem uma definição X de atalhos, e dentro do Visual Studio Code é outra totalmente diferente, ele não segue o mesmo padrão. Então eu falei, pô, legal, e agora eu vou ter que reaprender todos os atalhos, minha produtividade vai para o espaço. Qual que foi a primeira coisa que eu pesquisei? Fui procurar se tinha algum plugin que me facilitasse isso, ou porque assim, eu poderia alterar todos os atalhos, mas se eu ir alterando um a um, seria uma tortura. Então o que eu procurei? Eu procurei aqui um plugin de IntelliJ. E por incrível que pareça, pela minha surpresa, teve um cara, esse tal de Keisuke Kazuo, que fez um plugin para customizar o Visual Studio Code para ficar com os mesmos atalhos do Android Studio. Olha que interessante, cara, isso aqui salvou basicamente a minha vida. Então esse plugin aqui, ele foi essencial para eu poder migrar aqui para o Visual Studio Code. Então, instala esse plugin se você já está acostumado com os atalhos e tudo mais do Android Studio. Instala esse plugin que você vai ver que vai facilitar muito a sua vida. Essa é a primeira coisa. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, alguns plugins que eu utilizo para o meu dia a dia aqui no Flutter, que eu acho que ajuda muito no desenvolvimento.
tá bom? Depois no final do vídeo eu mostro, porque a gente já passou por todos, você já vai estar conhecendo bastante aqui do IntelliJ, do Visual Studio Code. Então vamos lá. Então, instalando esses dois plugins, primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos criar um novo projeto. Como que eu crio um novo projeto aqui dentro do Visual Studio Code? No Android Studio era para eu vir aqui, File, New, Project. Não existe isso aqui dentro do Visual Studio Code. Como que a gente tem que fazer? A gente tem duas opções para fazer, de duas formas da gente fazer isso. A primeira delas é vindo aqui em View, Command Palette. Se você não tiver instalado o plugin do Visual Studio, do IntelliJ no Visual Studio, o atalho é Command Shift P ou Ctrl Shift P se você tiver no Windows ou no Linux, tá? No caso do Mac é Command Shift P. Como eu instalei o plugin, aqui você vai ver que ele já mudou para mim o comando Command Shift A, que é o mesmo do Android Studio, Command Shift A para ir nos ações, no geral de comandos do Android Studio ou do IntelliJ, tá? Então Command Shift A, Flutter, New Project. Dá o nome dele, seguir o que já estava aqui, Hello World, dou um Enter e seleciono a pasta onde eu quero que ele seja configurado. Show de bola. O que ele está fazendo aqui para mim? Ele está rodando o Flutter Create, está criando o meu projeto. A única particularidade disso, ele cria o projeto com um padrão. Então ele utiliza o modelo de iOS, né? Qual é a linguagem do iOS como Objective-C, e do Android ele cria como Java. Então, assim, se você não quer trabalhar com Java, você já conhece de Kotlin ou mesmo já conhece de Swift, quer trabalhar no Flutter com essas linguagens, eu aconselho você a rodar esse comando aqui no terminal e criar por fora do Visual Studio Code, tá? Como que a gente faz isso? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, para você olhar. Então, vou aqui na minha home, tá? E aqui eu vou rodar um Flutter Create para criar o meu projeto, tá? Primeira coisa que eu preciso definir, a linguagem do iOS. Eu posso vir aqui digitar -iOS create language ou só mesmo posso fazer um "-i". Aí eu falo que eu quero criar ele como Swift, tá? E o projeto do Android -a ou Android Language, como está aqui, ó, Android Language, eu coloco como Kotlin e quero que ele seja criado aqui na pasta home aqui do meu projeto, tá? Então, vamos criar aqui. Eu vou criar uma pasta aqui para não bagunçar todo o meu home. Então vou criar aqui uma pasta teste, vou entrar aqui na minha pasta teste e vou rodar o Flutter Create -i de iOS Swift -a de Android Language Kotlin. E eu quero que ele instale dentro dessa pasta. Então você vai ver, vou abrir esses dois projetos e você vai ver a diferença dele, basicamente dele, tá? Então a gente está com o projeto aberto aqui. Se a gente for aqui em Android, app, né, Apple, Source, Main, Java. Então ele criou o projeto como Java. Se a gente for aqui abrir esse projeto teste aqui, ele tem que ter criado o projeto como Kotlin. Então ele vai aqui Android, app, Source, Main, Kotlin. Tá vendo? Então ele já fez a instalação. Aqui eu configurei eu criei o meu projeto para ele utilizar o Kotlin como linguagem do Android e não o Java, tá? Então se você quer customizar ele, se você quer customizar a criação, aconselho você a criar pela linha de comando mesmo, que vai ajudar bastante, tá? Então, beleza. Essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. Uma outra questão que a gente precisa fazer, que no Android Studio ele já faz, que dá para a gente até criar aqui já certinho e tudo mais, mas dá um trabalho gigantesco, eu aconselho você a criar na mão. O que acontece? Outra coisa que ele faz, ele cria o nosso pacote aqui com exemplo. Ele não cria com a pasta certinha do projeto. Então o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é alterar aqui. Por exemplo, se eu ficar aqui br.com.rodrigoraman.helloworld. Posso fazer uma busca aqui com.example
aqui no Android Manifest, no build.gandle, a mesma coisa, eu tenho que substituir aqui para BR com Hello World. Aí aqui no build Android Manifest, a mesma coisa. Todo lugar que eu tiver com example, eu vou ter que mudar para BR com. Por quê? Porque aí na hora que eu for publicar a minha versão, ou utilizar o Firebase, ou mesmo publicar em outros lugares, a gente já tem isso configurado, tá? No iOS, a mesma coisa. Só que no iOS eu aconselho você abrir o Visual Studio Code, então você abrir o Xcode, tá? E fazer a alteração por lá, que vai facilitar a sua vida, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é renomear esses pacotes aqui também, porque ó, ele está com exemplo Hello World, agora ele tem que estar BR com Rodrigo Raman Hello World, então eu clico aqui, rename, BR, aí aqui vou dar um rename também, olha lá, com, aí aqui eu vou dar um new folder, Rodrigo Raman, e mover o Hello World aqui para dentro. Pronto. Com isso aqui, a gente tem agora a nossa pasta certinha funcionando aqui dentro do Flutter. Então, essa é uma outra, vamos dizer assim, um outro problema que a gente tem para utilizar o Visual Studio Code. Ele não te dá, ele não cria o projeto da forma certa. Eu sei que você consegue criar isso, fazer isso funcionar com o comando --org, se eu não me engano, de organização, mas aqui na criação direta do projeto, ele não te dá essa mobilidade, vamos dizer assim. Então, você tem que vir aqui e fazer esses renames para facilitar a sua vida e deixar seu projeto certinho da forma que ele precisa ser. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo. O próximo passo que a gente precisa configurar é ter configurado direitinho as nossas variáveis de ambiente. Então, quando você instala o Android Studio, ele instala o Android para você, certo? Só que ele não instala as variáveis de ambiente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar duas variáveis de ambiente que são essenciais para o Visual Studio Code conseguir rodar os comandos, tá? Eu vou abrir aqui o meu path para vocês poderem olhar isso aqui e ver como que está configurado, tá? Então eu vou abrir aqui. No meu caso aqui, eu uso o ZSH, que é essa interface aqui diferentinha do Mac para ficar, porque o terminal do Mac ele é muito ruim, muito feio. Então eu acabei instalando esse cara. Se você utiliza Linux também dá para gravar. Se vocês acharem interessante, depois me mandam um comentário, me mandam um direct no Instagram ou mesmo no Facebook, que eu faço um vídeo mostrando para vocês como que você instala isso aqui, tá? Então vou abrir aqui no Visual Studio Code mesmo, porque eu uso ele para tudo. Ele é um editor de texto, então eu posso abrir qualquer tipo de arquivo dentro dele. Ou eu abri o arquivo meu .rc e para mostrar aqui para vocês. Então a primeira coisa que eu fiz, eu configurei meu Android Home. Meu Android Home ele está dentro de Library Android SDK. No seu caso, quando você fez a instalação do Android Studio, você gravou ele, salvou ele em algum lugar. Os dois caras que você precisa ter configurado é esses dois no path aqui, que é o que? O Platform Tools e o Tools/bin. Por quê? Porque você precisa ter o AVD Manager funcionando dentro da sua máquina no path. Então, se você digitar aqui AVD Manager, ele tem que responder. Ele tem que listar aqui, ó, AVD Manager List. Ele vai listar todos os emuladores que ele tem disponível aqui, configurado dentro da minha máquina. Então, você precisa desse cara funcionando para o Android Visual Studio Code conseguir criar um emulador para você, tá? Então, vamos lá. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, criar um emulador. Existem também duas formas de você fazer isso. Primeiro, você pode vir aqui em View, Command Palette, Flutter, Launch, Emulator. Ele vai abrir aqui uma lista de emuladores que você já tem instalado, se você já tem configurado na sua máquina, ou vai aparecer uma lista em branco, como se você tiver no Mac, ele vai abrir aqui iOS Simulator, que ele sempre tem para você utilizar, e Create Android Emulator. Esse cara aqui, se você não tiver nenhum emulador criado, basta você clicar nele aqui, ele vai rodar aqui o Create Emulator, ele demora um pouquinho, mas vai lançar um emulador para você padrão, um emulador bom, já com algumas configurações boas, que bom já dá para você utilizar no seu projeto, tá? Eu vou diminuir aqui
Vou diminuir o emulador aqui só para a gente deixar ele menorzinho, que a gente não importa muito a visualização dele, importa é o Visual Studio Code. Então ele vai abrir aqui um emulador. A desvantagem disso aqui, ele vai criar um emulador padrão. Ele não vai ter muita customização nele, tá? Se você quiser, você vai ter que customizar ele na mão. Então, se você já trabalha com Android Studio, basta você abrir o Android Studio e lá em AVD Manager, você vai ver o simular, vai poder criar e customizar o seu emulador, que foi o caso que eu fiz para esses outros emuladores aqui, porque a aplicação que eu desenvolvi, que eu estava publicando, ele tinha um problema numa versão específica do Android, então eu instalei um emulador com essa versão no tamanho específico da versão que eu precisava. Então, dessa forma eu consigo customizar e rodar minha aplicação em qualquer um desses simuladores aqui, tá? Então, se você não tem nenhum simulador, basta você vir aqui em Go, View, Command Palette, Launch Emulator. Ou você pode clicar aqui, ó. Aqui ele vai ter, você pode selecionar um device para você poder executar. É a mesma coisa, é o mesmo comando daqui do Command Palette Launch Emulator, porém ele está num atalho aqui, ó, para você poder executar. Olha só que interessante, fica mais fácil de você poder executar ele para abrir o emulador. Eu estou executando a aplicação? Não, ainda não. Eu só abri o emulador, deixei ele disponível aqui para a minha IDE, para o Visual Studio Code, e startar a aplicação. Legal. E agora, qual que é o próximo passo? Eu quero startar essa aplicação, quero ver ele funcionando. O que a gente precisa fazer? Para startar a aplicação no Visual Studio Code, você precisa clicar aqui, ó, tá vendo a baratinha aqui, ó? Então, aqui é Run and Debug. O que a gente vai precisar fazer? Um Create Launch. Desse Create Launch nada mais é do que eu vou criar um atalho, um executor para rodar minha aplicação. Aqui, ó, por exemplo, ele já me dá de exemplo um do Node. No caso aqui a gente está usando o Dart. Então, o Dart e Flutter. Caso não tenha aparecido aqui, você pode escrever aqui, ó, Dart e Flutter. Clica nele, ele vai criar um arquivo de configuração aqui, launch.json, dentro do .vs Code, que é o starter da sua aplicação. Então ele é o responsável por startar a sua aplicação. Você não precisa alterar nada nele, deixa ele do jeito que está aqui, fecha ele, e aí para executar basta você clicar aqui no play. Né? Lá no Android Studio você tinha lá um playzinho lá em cima, já pronto, funcionando para você. Aqui você precisa criar esse launcher e dar um play nele, tá? Para ver ele funcionando. Quando você der o play, ele vai executar aqui, ó, ele vai lançar a sua aplicação. Se você for ver aqui no Debugger, Debug Console, ele está compilando o SDK no Android e tudo mais. E ele abriu aqui para a gente, ó, uma barrinha aqui, que seria a nossa barrinha de debug. Tá? Deixa ele startar a aplicação aqui e a gente entra um pouquinho mais no detalhe dela. Se você não se inscreveu no canal, não se esquece de se inscrever. É rapidinho, clica no inscrever, ajuda a gente aí na divulgação. Manda esse vídeo para um amigo. Se gostou, dá um like, comenta, fala o que você achou. Acho que é bem interessante para eu saber se eu estou no caminho certo, se eu estou trazendo um conteúdo legal para você, se ficou muito rápido, se ficou muito lento, o que vocês acharam, etc. É muito, muito importante para mim esse feedback, tá? Se vocês puderem comentar, compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais, porque eu tenho certeza que quem está começando normalmente não tem uma máquina muito potente. Eu tenho um MacBook i9, 16 GB de RAM, e às vezes com o Android Studio eu peno em cima dele. Então assim, quem está começando às vezes tem uma máquina não tão boa, com 8 GB, 4 GB de memória, e o Android Studio praticamente derruba essa máquina. Então compartilha aí que o Visual Studio Code vai ajudar a crescer essa comunidade e trazer mais gente desenvolvendo em Flutter, que é uma tecnologia muito, 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 muito legal. Então, ó, legal, ele startou aqui a aplicação. Vamos fazer algumas alterações nela aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, vou alterar esse aqui, ó, You have pushed button this many times. Então é o cara para eu clicar nesse botão aqui, ele vai somar um aqui. Então vamos mudar esse nome aqui, porque está muito complicado. Então vou colocar aqui, ó, quantidade de cliques. Salvei. Aí eu quero fazer o hot reload, porque lá no Android Studio, se eu salvasse, eu já tinha lá a opção de command barra, ou mesmo control barra, e ele fazia isso para mim. Como que eu faço aqui, ó? Aqui ele tem o botãozinho do raiozinho aqui, ó. É o Ctrl F5, ou se eu clicar aqui, ó, ele já fez o hot reload. Vamos colocar aqui um style.
Então, ó, você pode ver que ele tem todas as funcionalidades que o Android Studio tem. Ele tem o autocomplete muito elaborado, ele tem as funcionalidades todas funcionando. Ó. Ctrl F5 já colocou aqui. Aí agora eu quero, por exemplo, colocar aqui um padding em cima desse cara. Ó. Se eu der um Alt Enter, ou mesmo eu clicar aqui em cima, vir aqui na lampadinha, eu tenho todas as opções para eu poder fazer aqui. Eu quero colocar um padding, ele coloca para mim. Então ele tem tudo que o Android Studio tem. Tá? Só que 1 milhão de vezes mais leve do que o Android Studio. Então, ó, aqui a gente tem, vamos alterar agora um cara que eu preciso de um hot reload. Eu preciso restartar a aplicação, vou alterar o título dela aqui, ó. Flutter no com VS Code. Salvei aqui o hot start, ele já atualizou aqui. Se eu tivesse alterado outra coisa, sei lá, alterar aqui a cor do Swift aqui. Esse cara aqui, ó, ele está fazendo já o hot reload. Caso eu precise restartar aqui a aplicação como um todo, basta eu clicar nesse outro botão aqui que ele faz o restart da minha aplicação. Ele vai voltar aqui para 0, então eu posso fazer aqui. Então, essa é a forma de você trabalhar aqui. Você fala, tá bom, Ramon, mas lá no Android Studio eu tinha, por exemplo, que eu podia clicar no botãozinho lá, que eu clicava nos widgets aqui, ele me mostrava qual era e tudo mais. Isso se chama Dart DevTools, tá? Como que a gente habilita isso aqui, ó? Para habilitar isso, eu tenho aqui, ó, eu tenho um botãozinho aqui do Dart, né? Eu tenho aqui o botãozinho, ó, Dart Open DevTools Widget Inspector Page. Qual que é a diferença? Aqui ele não vai abrir dentro do Visual Studio Code, ele vai abrir dentro do seu browser. Então ele vai abrir o browser para você utilizar. Ó. Por exemplo, eu quero tirar o debug aqui. Ó. Eu clico aqui, ele tirou lá. Eu quero inspecionar, eu quero saber que é esse, qual widget que é esse cara aqui. Ó. Select Widget Mode. Eu clico aqui, ele vai me mostrar aqui na árvore quem é esse cara. Se eu clicar aqui é a mesma coisa. Ó. Ele vai alterando para mim. Então a gente tem toda aquela funcionalidade que a gente tinha lá no Android Studio, a gente tem aqui também, porém ele abre o browser para eu poder fazer essa interação aqui. Fechei o browser, simples, volto para o meu código aqui do jeito que eu estava. Tá? Eu posso, se eu clicar aqui, eu abro ele novamente, se eu fechar aqui, tá fechado, bonitinho, rodando. Legal, Raman. Agora eu quero fazer debugar. Como que eu debugo aqui? Ó? Aqui a gente tem uma ação, certo? Esse botão aqui tem uma ação. Vamos debugar ela? Vamos alterar ela? Então aqui, ó, no onPressed do Float Action Button, ele chama uma função. Essa função aqui, eu vou apagar esse bando de comentário aqui e vou fazer uma mudança nela. Eu vou fazer que o counter ele não vai ser mais, o counter vai ser vezes 2. Vezes igual a 2. Então ele vai multiplicar por 2 o valor que ele tem. Tá? Então, vamos fazer o hot reload, vamos ver isso aqui funcionando, 20, 40, 80 e assim por diante. Falar, tá bom, Raman, mas eu preciso debugar esse cara. Como que eu faço para debugar? O projeto ele já está startado em modo debug, então ele run and debug, então ele está startado em modo debug. E como que você faz para debugar ele? Basta você vir aqui no cantinho, ó, depois do número, ele vai aparecer uma bolinha vermelha, não sei se vocês estão enxergando aí, eu vou dar até uns zooms a mais aqui, só para vocês tentarem pegar aí, ó. Aqui, ó. Vou fechar aqui. Fechar aqui. Ó, aqui no cantinho, ó, tá vendo? Tem uma bolinha vermelha. Basta você clicar nela. Você clicou nela, você já instalou o breakpoint aqui, o ponto de break. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai parar. Porque eu tive que clicar 2 vezes porque eu estava com o foco aqui, né? Então eu clico aqui para ter o foco e cliquei no mais. O que ele fez? Ele parou aqui para mim, olha que interessante. Então eu estou no debug, aí você fala, tá bom, Raman, eu quero saber quanto que está essa variável. Tem duas formas de você fazer isso. Você pode vir aqui no debug mesmo, tá diminuindo agora um pouco, ficou muito grande. No debug aqui, abrir aqui as variáveis locais, eu sei que ele está com 80. Porém eu posso vir aqui e também adicionar um watch nele. De underline counter, ele vai ter 80. Ou não quero nada disso, eu quero excluir isso aqui é muito chato, eu não quero usar dessa forma, eu quero ter uma execução, executar um script. Então eu posso vir aqui, ó, na aba Debug Console, eu posso vir aqui e digitar, ele vai fazer. Eu posso falar que debug counter é igual a 1, quero mudar ele agora. Tá? Aí aqui eu tenho o debug, os itens, vou dar um play para ir embora. Ó. Então,
eu dei ele igual a 1, na hora que ele multiplicou, virou igual a 2. Vou apertar de novo, tá com o breakpoint lá. Aí eu quero agora ir para a próxima linha. Ó, eu venho aqui no debug e vou para próxima linha. Próxima linha. E assim por diante. Então eu tenho as funções aqui de debug normal, igual eu tenho no Android Studio. Aqui, ó, para a próxima linha eu vou de F8 aqui, ó. Então se eu clicar aqui, F8 e assim por diante. Para liberar, no caso do Android Studio era Command Option R ou Alt Ctrl R, ele vai embora. Aqui funciona da mesma forma, é os mesmos atalhos porque eu instalei o plugin do IntelliJ. Então, basicamente é isso. Aí você fala, tá bom, Ramon, agora eu quero printar alguma coisa no log. O que eu faço? Vamos printar aqui então, ó. Fazer aqui, ó, antes. Então aqui, $_ counter. E vou printar também, opa, o depois. Antes do counter, depois. Eu vou deixar aqui o mais, só para não ficar um número muito grande. Diz aqui, vou dar um hot restart. Um restart, né? Hot restart não, hot reload, o restart. Quando eu clicar aqui, ó, ele parou no meu breakpoint e foi embora. Vou deixar o breakpoint aqui para você ver, ó. Então aqui, ó, cliquei, ele já printou o antes aqui, ó, então fica tudo sendo printado, todo bug, qualquer problema que aconteça, ou qualquer coisa que aconteça, ele vai printar aqui no Debug Console. Então você vai ver aqui, ó, o antes, ele printou o antes aqui, eu vou dar um F8 aqui, F8, print depois, aí eu posso ir embora. Aí eu posso clicar aqui, Command Shift R e deixar ele ir embora. Então, ele fez o debug, eu consigo debugar a aplicação de uma forma muito simples e muito leve. Você vê que é muito leve o Visual Studio Code. Então, ele ajuda muito no nosso dia a dia, tá? Então é isso. Como prometi, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos plugins que eu utilizo para trabalhar com o Flutter e com o Dart. Tá? Quais são os plugins que eu utilizo? Aqui, ó, em Extensions, que sai esse cara aqui, ó, aqui a gente tem o Flutter, ó, Flutter Outline também, ó, olha que interessante. Aqui eu tenho toda aquela árvore de componente que eu posso trabalhar. Quando eu estou com ele startado, ele abre aqui para mim essa possibilidade, né? Isso é bem interessante também. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui os plugins que eu tenho instalado. Para isso eu venho aqui, ó, Show Installed Extensions, ele vai mostrar todos os plugins que eu tenho aqui. Aqui eu tenho vários outros plugins, tá? Eu tenho plugins para trabalhar com React, eu tenho plugin para trabalhar com outras linguagens, então você não vai ter toda essa quantidade. Então Auto Close, isso aqui é para HTML e XML, então são outras coisas, tá? Change Case, para fazer case sensitive, se eu clicar aqui eu consigo vir aqui em formatar como case sensitive, ou uppercase, ou camel case, e assim por diante. Mas o que importa aqui é para o Flutter, tá? Então, para o Flutter eu utilizo dois plugins, basicamente. Eu utilizo o plugin do Flutter, que é o padrão, eu utilizo esse plugin Helpers, tá? Que ele faz? Nada mais é do que ele traz alguns atalhos, então ele trabalha muito bem aqui, ó. Diminuir aqui o zoom, que é interessante que todo plugin normalmente tem um videozinho mostrando o que ele faz e tudo mais. Então, eu trabalho com JSON Serializable. Se você não conhece essa lib, dá uma olhadinha nela para você trabalhar com JSON, tá? Então, com JSON, a parte de anotação e tudo mais, fica bem simples de utilizar. E aí, com esse plugin, fica mais simples ainda. Então, você digita JSF, ó, JSF ele cria essa parte, aí você cria JSC, ele cria o JSON Serialize, blá, 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 com uma porrada de coisa. Então ele facilita o nosso dia a dia. Outro plugin que eu utilizo é o Flutter MobX. Esse aqui foi feito pelo pessoal lá da Flutterando, é um plugin interessante para trabalhar com o MobX. Então ele tem alguns atalhos, eles colocaram alguns widgets aqui, ó, por exemplo, para adicionar o observer do MobX. Então se você clicar aqui, ó, você vai ter aqui, ó, Wrap with Observer. Então ele já tem uns atalhos aqui, ele tem um atalho também de Build Runner aqui, que os caras colocaram. Então ele é muito interessante.
O outro é aquela que eu já mostrei no começo do vídeo, que é a parte dos atalhos, para trazer os atalhos do IntelliJ ou do Android Studio, que é a mesma coisa. Ó, você pode ver aqui até que ele fala, ó, WebStorm, PyCharm, PHP Storm, todos eles funcionam aqui. Então, ele transformou os atalhos do Visual Studio Code para os atalhos do IntelliJ. E esses são os plugins básicos, basicamente os plugins que eu utilizo para trabalhar com Flutter. Tem alguns outros plugins interessantes, aqui eu particularmente não gostei muito de trabalhar, mas ó, tem esse Also, que tem uma porrada de plugins como snippets, né, que a gente fala, que seria como se fossem templates prontos para você utilizar. Então, ó, tem um monte de plugin para justamente isso. Ó, Flutter Helps, que é aquele que eu falei para vocês. Tem um interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Flutter Tree, que você consegue fazer esse aqui que é interessante. Ó, se eu quero criar um center, depois eu quero criar um column, dentro do column eu quero criar um container e um expanded, por exemplo. Na hora que dentro do expander eu quero ter um container. E dentro do container eu quero ter um text. Então ele cria para você uma árvore todinha. Eu particularmente não vi muita utilidade nisso, mas eu achei interessante. Então eu deixei ele aqui meio que em standby um dia para testar ele um pouquinho melhor. Ele parece muito com aquele plugin do Emmet pro JavaScript, pro HTML. Então ele é bem, acho que meio que copiaram de lá. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, que eu esqueci de mostrar, como que você cria, por exemplo, um componente. Eu vou criar aqui um home page.dart. Eu quero criar, por exemplo, um componente stateless, tá? Então o que eu faço aqui? Ó? Se eu clicar aqui, ó, ele vai criar aqui, ó, stateless widgets. Então ele vai criar para mim o componente da mesma forma que o Android Studio cria. Ó, aqui ele está dando erro. Eu posso vir aqui, ó, clicar, por quê? Porque se ele não importou o material. Eu clico aqui, importo o material e ele resolve o problema para mim. Então ele criou aqui e já importou para mim. Por exemplo, eu quero transformar esse componente que era um stateless num stateful. Eu clico aqui, ó, convert stateful, ou mesmo clico, ou dou um Alt Enter, que no meu caso é o atalho do Android Studio, convert.stateful, ou eu clico aqui em cima do que eu quero, clico aqui na lâmpada, stateful widget, e ele converte para mim. Então ajuda muito, ele tem todos os atalhos que o Android Studio tem, só que de uma forma muito mais leve. Então é isso, galera, essa era a ideia de trazer para vocês. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá nas minhas redes sociais. Eu vou trazer muito conteúdo aqui de Flutter para vocês, trazer coisas bem interessantes. Eu trouxe esse primeiro contato aqui porque eu vi que tem um pessoal reclamando bastante do Android Studio. Eu mesmo, está impossível de utilizar, está muito pesado, cada dia está mais pesado. Quando você tem que startar o emulador e tudo mais, dificulta mais ainda. Então compartilha aí com a galera, para a galera poder dar uma olhada e a gente crescer essa comunidade que o Flutter tem muito futuro, e eu acho que eu aposto bastante nessa tecnologia. Beleza? Então é isso, valeu, até a próxima.